A TV Estadão recebe com grande satisfação e honra o novo reitor da Universidade de São Paulo, a USP, professor Marco Antônio Zago, que tem a árdua tarefa de comemorar os 80 anos da principal instituição de ensino e pesquisa superior do país, uma das principais da América Latina, uma das principais do mundo. Professor, seja bem-vindo, é um enorme prazer recebê-lo. E aí, como é que vai ser esse ano tão cheio de eventos importantes para a história da USP? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Os 80 anos, comemorar os 80 anos não é uma árdua tarefa, é uma honra e um prazer para comemorar, enfim, uma instituição, os 80 anos de uma instituição que deriva de um projeto que, a meu ver, é um projeto estratégico e político que foi muito bem sucedido. Agora, ao longo dos anos haverá eventos para comemorar esses 80 anos, mas, ao mesmo tempo, aí sim a árdua tarefa que é de conduzir a USP diante das expectativas geradas, inclusive, pelo processo eleitoral, que são expectativas de um amplo espectro, não é? E que agora precisam se concretizar em ações, em atos. Exatamente a respeito disso. A USP, e isso eu tenho a impressão que faz parte do próprio pensamento acadêmico, da inquietude que é sempre bem-vinda no meio acadêmico, da insatisfação diante do conhecido, né? Ela vive nesse momento um quadro muito especial de transformações, de demandas de transformações. Quais seriam os pontos que o senhor apontaria como prioritários? Como prioritários, eu diria que, além de aspectos relacionados com a gestão propriamente dita, diz respeito à gestão de recursos financeiros e descentralização administrativa, não é? A principal questão da vida da Universidade de São Paulo hoje é recuperar o debate de ideias, o diálogo, enfim, que caracterizam a convivência universitária habitual, normal, nas grandes universidades. Aquele trânsito e embate permanente de ideias que, como o senhor mesmo apontou, muitas vezes representa a promoção das modificações, das transformações, que muitas vezes começam nas universidades. E não é, vamos dizer, inesperado que comecem na universidade, porque a universidade trata da questão do conhecimento, da questão das artes, do progresso científico, mas principalmente o principal material das universidades são os jovens, que constituem a grande massa daqueles que vivem na universidade. E a grande motor de mudança da universidade são os jovens, como mesmo apontou, são inquietos, demandam, e isto é muito bom, porque é este tipo de atividade que faz a universidade ser muito viva. E a minha impressão é que nós perdemos um pouco disso nos últimos anos na Universidade de São Paulo, e isto tem sido uma das raízes dos problemas que a universidade enfrentou. Comigo aqui o meu colega jornalista Paulo Saldanha, que entra agora nessa entrevista. Saldanha. Professor, como que a universidade tem conseguido, enfim, o processo acadêmico, científico, ele sempre é um processo demorado, nunca é um processo a curto prazo, né? É um processo que sempre precisa de planejamento. Como que a universidade tem conseguido, ou se a universidade tem realmente conseguido, se planejar, trabalhar nesse longo prazo, nas suas ambições, seus planos reais, se a gente voltar da pesquisa e a sua evolução natural? A universidade, ela trabalha tanto com planejamento, como você aponta, no sentido de fazer projeções, definir políticas, mas trabalha também, muitas vezes, na resposta do imediato, das pressões que, na sua maioria, dentro da universidade, surgem da própria universidade, surgem dos próprios docentes, dos pesquisadores,
não é? E nesse caso, que falávamos antes, dos estudantes. Não é? Então é um misto. Ela não funciona muito como uma empresa em que o planejamento predomina, em que há metas muito bem definidas para serem alcançadas. Um componente desse é necessário, principalmente quando diz respeito, novamente, à gestão, às questões financeiras, às questões de pessoal. Mas nas questões que dizem respeito ao conhecimento, ao ensino, é claro que nós precisamos também de um certo grau de planejamento, de projeções, mas não pode ser algo muito rígido, não pode ser algo exagerado. Nós não temos que, vamos dizer, fazer como os soviéticos faziam, que planejava cada minuto. Um pouco de liberdade, um pouco de pressão do dia a dia, do inesperado, faz parte da vida da universidade e do progresso do conhecimento. Agora, o que talvez demande mais reestudo em termos de planejamento e de programação é o que diz respeito aos cursos de graduação. Tá certo? Enquanto que o restante, principalmente o que diz respeito à produção intelectual, aqui quanto mais liberdade houver, melhor, desde que a gente, que sejam, vamos dizer, previstas e se consiga fornecer de maneira adequada o apoio, o suporte, os meios para aqueles que querem trabalhar. Como é que o senhor vê essa tendência que vai crescendo no mundo em permitir o acesso de uma maneira menos formal aos cursos de graduação? Ensino à distância, iniciativa própria com avaliação no final do procedimento, nessa faixa de graduação. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como uma necessidade dos tempos modernos. Na época que fazia meu primeiro estágio fora do país, quando fiz meu pós-doutorado na Inglaterra, a Open University era uma coisa relativamente recente na universidade e se mostrou uma iniciativa de enorme sucesso. É claro que a Universidade de São Paulo não vai fazer algo semelhante a isso, mas o governo do Estado de São Paulo está, de certa forma, procurando fazer isso através da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E eu acho que é uma iniciativa muito importante. Por outro lado, o conjunto de atividades e de carga que nós temos com os nossos cursos presenciais clássicos já é muito grande. Então, a Universidade de São Paulo não fará, a curto prazo, grandes iniciativas nesta área do ensino à distância, mesmo porque existe a Univesp para fazer isto. O que nós faremos, muito provavelmente, é uma cooperação, no sentido de produzirmos ou ajudarmos a produzir material didático para os cursos à distância. E, ao mesmo tempo, porque a metodologia não é muito diferente, com isto poderemos fornecer este tipo de material, principalmente digital, para complementar os nossos cursos e modificar um pouco as características dos nossos cursos. Mas, de qualquer maneira, há, por exemplo, os cursos de extensão que a Universidade de São Paulo faz e de especialização, e que são cursos são cursos curtos e que representam um enorme potencial de levar conhecimento para a sociedade, em geral, em matérias muito específicas, em que há alto grau de especialização. No ano de 2012, eu não tenho os dados do ano passado, nós tivemos mais de 50 mil pessoas que frequentaram esses cursos de especialização e extensão da Universidade de São Paulo. Então, este é um instrumento importante da universidade. O senhor comentou a graduação e em outras oportunidades o senhor já falou que tem uma preocupação bastante forte com a graduação, até citando os níveis de evasão que preocupam o senhor. O que o senhor quer fazer em relação a essa... O que o senhor planeja fazer em relação a esses níveis de evasão? Há algum planejamento de reformulação de currículos em alguns cursos, ou até repensar os currículos da USP
como um todo na graduação? O que já está sendo pensado nesse sentido? Sim, eu espero que esta determinação da nova gestão da universidade, o reitor, o vice-reitor, os novos membros da gestão, de que o ensino de graduação é algo que precisa ser tratado de uma maneira especial. Esperamos que, com isto, promover uma revisão muito ampla dos currículos e da estrutura dos cursos na Universidade de São Paulo. É claro que isso terá que ser feito localmente. O que eu digo, o que é localmente? Em cada um dos institutos, em cada uma das faculdades, porque é ali que está a expertise. Mas nos cabe, na administração central, fornecermos os instrumentos para que isso ocorra, a começar de uma flexibilização da legislação da própria Universidade de São Paulo, que hoje é muito centralizada. Ela, por exemplo, uma decisão de mudar um currículo num curso, às vezes demora quase 2 anos para ser implantado, haja vista o grande número de colegiados e comissões em que isto é necessário tramitar, sem que a gente perceba que esta longa tramitação adicione algum elemento de qualidade. Então, aquela tramitação que é necessária para se manter a qualidade, ela tem que ser mantida. Mas aquilo que é apenas um ritual, que vai prolongando a vida de um processo continuamente, precisa ser interrompido, de tal maneira que nós esperamos descentralizar estas decisões e execuções. Mas tem alguma diretriz de algum curso que foi alterado ou algum exemplo que pode ser seguido em outros cursos? Não, nesse momento não pensamos assim. Pensamos porque durante este período de campanha, que por sinal é muito benéfico, quer dizer, a campanha não é só para tentar ganhar a eleição, é um momento de muito diálogo com os diferentes níveis e as diferentes áreas da universidade, mas ficou evidente que há sim uma clara decisão de mudança em muitas das unidades da universidade e que nós precisamos prover, isto sim, os meios. Ao lado disto, os meios materiais, os meios de treinamento para muitos docentes, o fortalecimento, por exemplo, das oficinas ou dos escritórios para criação dos conteúdos digitais para serem usados nos cursos. Tá certo? Então, há muita coisa que nós temos que fazer centralmente para promovermos as mudanças que devem ocorrer em cada uma dos institutos ou faculdades. Professor, a propósito de cursos e do afinamento, não é? Da afinação, para ser mais preciso, da afinação com as expectativas da sociedade, uma área a qual eu me dedico, que é defesa, né? Começou a ser reformulada no país como política pública em 2007. E até hoje não houve nenhuma reação, a não ser por meio dos núcleos de estudos estratégicos, à demanda por profissionais dessa área. Não há um curso de graduação, por exemplo, como há nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, de maneira geral, com mais destaque para Grã-Bretanha e França, né? E Alemanha, cursos específicos para a área de defesa. Eu não imagino que vá surgir uma coisa como nos Estados Unidos, tem uma universidade da defesa, por razões óbvias. Mas por que demora tanto tempo para a comunidade acadêmica reagir a uma demanda como essa? Por exemplo, estou usando apenas como exemplo, né? Por que demora muito tempo? Porque até agora o que a gente observa, eu estou fazer um comentário que estou pensando nisso agora, mas não é algo sobre o qual eu tenha pensado antes. Veja, os cursos da universidade derivam, em primeiro lugar, de uma receita clássica, ou um menu clássico de cursos profissionais, etc., que passam aí, então, por medicina, engenharia, odontologia, são cursos profissionais. Outros que são tradicionais também na área de ciências, então, física, química, biologia, etc. O restante, eles surgem mais muitas vezes, de uma iniciativa interna
quando começam a se acumular especialistas ou pessoas que, dentro da própria universidade, identificam aquilo como uma meta a ser atendida. Eu não diria que, e aqui não há nenhuma crítica, mas eu não diria que um grande número de cursos da universidade foram planejados em resposta a uma demanda estratégica ou uma demanda da sociedade. Elas muitas vezes são criação de um próprio movimento interno da própria universidade, tá certo? E isto é algo que também precisa ser mudado. Quer dizer, a universidade precisa ouvir mais a sociedade e, de certa forma, refletir mais as demandas da sociedade. Professor, só para a gente estar falando de graduação, um tema que é muito falado é a questão da inclusão na graduação, a questão do percentual de alunos de escola pública, principalmente nos cursos mais concorridos. Existe uma meta hoje na universidade até 2018 ter 50% dos alunos de cada curso vindos de escola pública, com respeito aos percentuais por critérios de cor de pele. Como que o senhor está encarando essa meta, que provavelmente vai ter que ser alcançada ao longo do seu mandato? É uma meta que o senhor vai encampar e pretende revisar a questão da bonificação, ou ainda uma meta que depende de muitos outros fatores? Ou seja, é uma meta factível. Né? É um compromisso esse 50%? Em primeiro lugar, antes de dizer se ela é factível, ela é correta, é boa, é bom que a universidade tenha definido isso. Porque, desta forma, ela manifesta que, além da sua missão de criar conhecimento, que é uma missão muito importante da universidade, fazer análise crítica, etc. Além da missão de formar profissionais competentes para a nossa sociedade, ela tem também, a Universidade de São Paulo, a missão de ajudar a modificar a sociedade. Isto é uma missão diferente, ela não é uma das missões clássicas das universidades. Mas eu entendo que neste momento, isto pode depois, com o tempo, desaparecer, mas neste momento é também uma missão da Universidade de São Paulo. Nós entendemos que é uma expectativa da sociedade, de um modo geral, incluindo os governos federal, estadual e assim por diante, e é justo. Então nós temos que nos engajar nisto. A outra questão é factível? Eu acho que é factível. Eu não sei se será alcançado apenas com as medidas que já foram tomadas, que são medidas muito razoáveis, são lógicas. Elas se baseiam numa bonificação no exame vestibular. Não é? Agora, logo teremos o resultado do exame vestibular do FUVEST, e aí nós poderemos ver o primeiro efeito deste aumento da bonificação que foi feito. Se nós percebermos que o ritmo de inclusão está muito lento, teremos que rediscutir toda a questão para modificar ou ampliar nossas estratégias, sem abandonar a meta. Ampliar as estratégias que, obrigatoriamente, não são aumentar o bônus. Pode ser, mas poderemos ter outras estratégias. Tá certo? O fato é que o acesso à Universidade de São Paulo, hoje, é um outro tópico que precisa ser revisto. Também não temos assim uma agenda de resolver isso imediatamente, mas ele precisa ser resolvido. Mas o senhor cogita em propor, talvez, repensar a FUVEST como o único caminho de acesso, o único acesso para a universidade? Certamente, eu acho que a universidade precisa repensar isso. Nós estamos numa posição um pouco confortável de um exame que, tecnicamente e do ponto de vista gerencial, funciona muito bem. A FUVEST é uma fundação excelente, que nunca foi submetida a crítica, os seus exames nunca vazaram. Então é uma coisa que funciona muito bem. Agora, será que é esta a única maneira de selecionarmos talentos para a universidade? Eu acho que a universidade como um todo precisa repensar isto e, quem sabe, termos mais de uma porta. É possível. A Unicamp, por exemplo, tem mais de uma porta de entrada. Por exemplo, qual seria?
Nós temos muito a pensar. Eu não queria adiantar isso porque esta é uma coisa que eu gostaria que viesse da própria universidade, que ela repensasse isto. Eu não queria que o reitor ficasse dando sugestões, mas há instrumentos vários que nós podemos pensar. Mas a universidade, você acha que tem gente pensando sobre isso? Tem, certamente. Aberto para novas oportunidades? Certamente. A Universidade de São Paulo, contrariamente ao que pensam, é uma universidade muito progressista. Ela tem um elemento de conservadorismo, mas que não é ruim, que ele segura o exagero, mas ela é muito progressista. Professor Zago, nesse momento em que o país se revê, né, em que a própria história recente está sendo revista, né, como é que o senhor vê a participação, por exemplo, de que maneira a universidade, a USP especificamente, pode colaborar, por exemplo, com instituições como a Comissão da Verdade, no resgate dessa história recente? Ela, enfim, naquele momento, no momento de exceção, teve momentos bons e ruins, né? Quer dizer, como é que ela pode fazer isso? Ela constitui uma comissão, se coloca à disposição passivamente ou se torna mais ativa? Bem, a Universidade de São Paulo contribui para a Comissão da Verdade. Por exemplo, há membros, o próprio presidente atual da Comissão da Verdade, não é? Que é o professor Pedro Dallari, é um membro da Universidade de São Paulo, aliás, acabou de assumir a direção do nosso Instituto de Relações Internacionais. Então, a Universidade de São Paulo contribui. A Comissão da Verdade teve um apoio muito grande político das pessoas da Universidade de São Paulo, dos docentes, dos alunos. Não é? A Universidade de São Paulo criou sua própria Comissão da Verdade. E que está constituída por pessoas de elevado, muito respeitadas, e que muitas delas, inclusive, participaram da resistência à ditadura na época do movimento após 64 e assim por diante. Então, eu entendo que a Universidade de São Paulo está participando disso. Talvez fosse interessante escrever a história da Universidade de São Paulo naquele momento, a resistência que houve, porque a Comissão da Verdade, tanto a nacional como a da Universidade de São Paulo, se preocupam corretamente com as injustiças, com os nomes que foram prejudicados física ou moralmente, não é, durante aquele período. E assim fazem um certo tipo de reparo. Mas há uma coisa importante, que a própria universidade foi objeto de muita pressão, de muita injustiça como tal, como instituição. Ao mesmo tempo foi um foco de resistência e foi um local em que ocorreram atos que não foram, dos quais nós não podemos nos, vamos dizer, orgulhar. Todas as coisas contribuíram. Eu acho que reescrever essa história de todo aquele período seria muito importante para resgatar a posição e o papel que a Universidade de São Paulo e as pessoas da Universidade de São Paulo tiveram durante aquele período. Paulo Saldanha faz a pergunta final. Professor, é uma pergunta final? Professor, o senhor participou da última gestão como pró-reitor de pesquisa e agora vai assumir, a partir do dia 25, a reitoria da USP. O que o senhor aponta como o principal desafio para essa sua gestão? Os três principais desafios, eu repito, são, primeiro, restabelecer um convívio de civilidade e, ao mesmo tempo, de entusiasmo, de discussão, de vida universitária, com respeito à diversidade de ideias, tá certo? Porque isto é que faz a vida, é para isso que existe a universidade. Em segundo lugar,
valorizar muito os nossos cursos de graduação e fazer com que eles tenham qualidade muito maior do que tem hoje. Isso não os desqualifica hoje. Em terceiro lugar, fazermos uma gestão financeira da universidade no momento em que nós temos dificuldades no que diz respeito às finanças da universidade. O Grupo Estado agradece a presença do professor Marco Antônio Zago, que é o novo reitor da USP, assume no dia 25 de janeiro, 25. Que é o dia do aniversário da cidade, 460 anos da cidade de São Paulo, uma feliz coincidência, não é, professor? E o Grupo Estado tem... E o dia em que a Universidade de São Paulo completa 80 anos. 80 anos, exatamente. Quer dizer, ou seja, uma feliz coincidência por mais de uma razão. Agradecemos profundamente a sua presença, foi uma honra recebê-lo. Até a próxima. Muito obrigado.